Graça e paz. Eu sou o pastor Renato Torres e eu tenho uma mensagem de vida ao seu coração. Nesse dia, eu quero falar justamente sobre vida. E o tema é: a vida é um sopro. Salmo 144, verso 4 diz: O homem é como um sopro. Seus dias são como sombra passageira. Nascer, viver e morrer. Essas pequenas palavras definem o tempo de vida das pessoas. E eu lhe pergunto então, o que tens feito diante disso? Sabendo que a vida, ela passa em um piscar de olhos. Salmo 113, 15 a 17 também diz, porque o homem são seus dias como a erva. Como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Te pergunto com que intensidade você tem amado a Deus e também ao seu próximo? Pois, afinal, este é o maior de todos os mandamentos para uma vida abençoada nesta terra e para a garantia de uma eternidade. Há aqueles que vivem presos debaixo de um jugo. Muitos não aproveitam também a sua vida com toda a beleza deixada por nosso Deus para os seus aproveitarem. Outros que estão debaixo de um jugo religioso em que acham que Deus é aquele que apenas criou este mundo, mas que aquele que trabalha debaixo do sol não pode dele gozar por causa da sua religiosidade. E eu digo que então isso não seria amor por parte de Deus para com as nossas vidas. Oséias 13:3 diz: Por isso serão como a neblina da manhã, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Nesse versículo, Deus está exortando o povo de Israel através da boca do profeta. O Senhor alertou sobre a fragilidade do homem, que é como uma neblina da manhã e como a fumaça que sai pela chaminé. A vida daquele que desobedece à palavra de Deus, infelizmente, tem curta duração. O que você tem feito? Eu pergunto novamente. De que maneira você tem vivido? De que maneira você tem tratado o seu outro semelhante? O que você tem feito ainda em vida para poder alcançar a eternidade? Há muitos que têm destruído o sopro de vida que Deus confiou sobre você. As drogas, o álcool, a prostituição, as bebedeiras têm tirado o tempo precioso da sua vida por causa da desobediência do homem, em que acha que tudo, sim, acha que tudo é lícito. A palavra de Deus diz que é lícito fazer tudo. Porém, muitas coisas não convém o homem fazer. Porque além de desobedecer, desagradar a Deus, causam a brevidade de sua vida. Viva intensamente a sua vida para Deus, para a sua família. Goze do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Viaje. Festeje com sabedoria.
Não destrua o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Para terminar, eu quero trazer a frase de um homem que, durante muitos anos, fez as pessoas rirem sem dizer uma única palavra, porque participava de um cinema cujo cinema era um cinema mudo e somente os gestos é que pautava a sua arte. Mas, fora dos palcos, ele deixou alguns ensinamentos, ele deixou algumas frases. Charles Chaplin disse assim: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Esse viver intensamente não é a intensidade da loucura da mente humana, mas é viver intensamente as coisas que Deus tem preparado para a tua vida. E que Ele diz que sabe quais são os pensamentos que Ele tem ao teu respeito, que são pensamentos de bem, de bênção, de frutificação sobre a tua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, neste momento se levante. Faça como também dizia um músico secular brasileiro, que dizia assim: eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Se levante, viva a intensidade e a beleza da vida e das coisas que Deus preparou para os seus. Dê um basta hoje na depressão, dê um basta hoje em uma vida longe da presença de Deus e mergulhe na graça. Mergulhe nos braços do amor de Deus sobre a sua vida e sobre a tua história. Eu quero orar por você. Senhor, há muitos, Deus, que têm vivido debaixo de um jugo tão pesado. Jugo muitas vezes impostos pelos seres humanos. Jugos muitas vezes impostos por si próprio. Por acharem que muitos têm que trabalhar de sol a sol, sem aproveitar a beleza da vida, sem desfrutar de toda a tua criação, Senhor. E assim são como a erva que nascem e que murcham. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Trabalhe no coração desse ou dessa, Senhor Deus, que tem pautado a sua vida na religiosidade, que tem matado e destruído muitas vidas. Porque afinal o Senhor é amor. Sim, o Senhor quer um dia nos levar para estarmos mais perto de Ti. Mas enquanto isso não ocorre, criastes, ó Senhor, os céus, a terra e tudo o que nesta terra há para os seus filhos, dela gozarem e dela comerem do melhor. Então eu repreendo neste momento, pela autoridade e pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, seja quebrado esse espírito de morte, esse espírito de desânimo sobre esta vida, e que ela volte a sorrir, que ela volte a sonhar, que ela volte a festejar,
e com grande intensidade, assim como disse Charles Chaplin. Essa vida não permite ensaios, porque ela é uma só. Depois disso, desta vida vem o juízo, conforme diz a tua palavra. Ao homem foi dado o direito de uma vez só nascer, e depois disso vem a morte. Por isso, Deus, eu profetizo que essas vidas vão cantar, também vão chorar, mas também vão dançar, vão rir e vão viver intensamente, antes que a cortina desta vida terrena se feche e eles não tenham recebido nenhum aplauso. Abençoe, Senhor Deus, a cada um, no nome poderoso do teu Filho Jesus o Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre o seu rosto e te dê paz.